Salve galera da Dragon Pharma, meu nome é Raim Milé, sou o Coach Expert aqui da Dragon Pharma Brasil e vim trazer um assunto para vocês hoje que é a memória muscular, né? Principalmente nessa época aí que a galera não está conseguindo treinar muito bem por conta das férias, a academia entrou de recesso por conta do final de ano, enfim. Vamos saber aqui alguns fatores sobre a memória muscular para você ficar totalmente despreocupado dessa época, tá bom? Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve agora, já ativa as notificações, tá? Para que você possa receber informações que a gente postou algum conteúdo, fica uma coisa mais prática. Você não precisa estar vindo aqui toda vez saber se tem algum conteúdo novo, tá certo? Então já ativa as notificações no sininho, curte o vídeo e comenta algum assunto que você queira saber mais para frente, algum assunto que você tenha curiosidade. Vocês dando ideias para a gente aqui nos comentários, fica mais fácil a gente trazer conteúdos que agreguem valor para vocês, tá bom? Para a gente falar de memória muscular, temos que falar sobre células satélites. O que são as células satélites? Como o nome já está dizendo, pessoal, as células satélites são células que ficam em volta da fibra muscular, né? Elas ficam na borda da fibra muscular. Vamos voltar às aulas de geografia aí, né? Onde a gente tem uma cidade satélite, ela fica nas fronteiras, né? Numa fronteira onde vai trocar de estado, por exemplo. Então, são células que ficam posicionadas nessa borda da fibra muscular, tá? Para vocês terem uma ideia de quão importante são as células satélites no processo de hipertrofia, a gente consegue determinar se uma pessoa vai ter uma genética muito boa ou uma genética não tão boa assim, de acordo com a quantidade de células satélites que esse indivíduo vai ter antes de começar o treino, tá? Então, a gente medindo essas células satélites, antes desse indivíduo começar o processo de treinamento, ele ainda destreinado, a gente consegue entender se ele vai ser um indivíduo que provavelmente responde muito bem ao treino ou não responderá tão bem ao treino, tá? Eu acredito que vocês já devem estar se perguntando, tá, como é que eu faço para medir minhas células satélites? O que é que eu preciso fazer? Pessoal, é um método muito invasivo, não tem como a gente fazer isso, pelo menos até o presente data, né? Não tem como a gente fazer isso, porque precisariam de biópsias. E uma biópsia é um processo onde ele vai arrancar um pedacinho do seu músculo, tá? E você precisaria fazer isso no corpo inteiro, porque de acordo com os músculos, a gente tem quantidade de células satélites diferentes, né? Não é porque você tem muitas células satélites em um músculo que você vai ter no corpo inteiro. Então é algo completamente inviável e muito invasivo, não teria como a gente medir isso, tá certo? A gente sabe desse processo das células satélites porque são feitos estudos relacionados a isso dentro do laboratório e lá eles fazem as biópsias musculares. Mas uma questão prática, onde eu quero só saber se eu vou ter uma resposta muito boa ou não ao treinamento, não tem como fazer, beleza? Só para acabar um pouco com essa esperança de vocês em saber isso. Pelo menos até o momento a gente não tem nenhum método que não seja tão invasivo ou perigoso, enfim. Quando a gente faz o treinamento resistido, quando a gente treina com cargas, né, treina com pesos, acontece o seguinte, é natural que ocorra um dano muscular. O dano muscular é uma consequência de um treino bem feito, digamos assim, com uma carga que você não estava acostumado. E quando eu digo carga, eu não estou falando somente da carga peso utilizado, mas uma carga de treinamento, né? Se você era acostumado a fazer treinos com altas repetições e baixa carga, se você aumenta a sua carga peso mesmo, você vai ter um processo de dano muscular. Você trocou esse tipo de treino, né? Você fez com que o seu treino ele mudasse a ênfase, não a ênfase de hipertrofia ou ganho de força, porque todos os tipos de treino trabalham na hipertrofia e no ganho de força. Porém, você fez com que alguns fatores fossem mudados, né? Agora você tem mais carga, menos repetições, tem uma outra proposta esse treinamento. O contrário também é válido, tá? Se você tem um treino no qual você usa baixas repetições e muita carga, ao mudar esse tipo de treino para um treino onde tem baixa carga e muitas repetições, você vai ter também um processo de dano muscular pela mudança de estilo de treino, tá? Então, o dano muscular ele é uma consequência de um treinamento no qual você não estava acostumado ainda. Quando você quebrou aquela homeostase ali, quebrou aquela inércia de treino, o dano muscular ocorre, tá? E aí essa fibra ela fica danificada e a gente vai ter a ativação das células satélites. As células satélites, pessoal, elas ficam lá na periferia da célula, né, como eu falei, e elas ficam em estado quiescente, ou seja, elas ficam no estado dormente, elas ficam lá paradinhas sem fazer nada, tá bom? Quando a gente tem o dano muscular instalado, ou o processo de treinamento normal, essas células elas vão ser ativadas, tá? E acontece o processo de proliferação dessas células satélites, elas se multiplicam, tá bom? Ao se multiplicar, elas vêm até a fibra muscular que está danificada,
doa o seu núcleo para essa fibra e essa fibra vai ter a síntese de proteínas musculares elevada. Assim que ela tiver essa síntese de proteínas musculares elevada, o que é que vai acontecer? Ela vai aumentar o processo de reparo e remodelação. Muita gente, inclusive, acredita que depois desse dano muscular, ao aumentar essa taxa de síntese de proteínas para o reparo e remodelação, a fibra voltaria maior. Mas isso é um mito, tá, pessoal? Essa fibra ela volta para o mesmo tamanho que ela estava antes. O processo de recuperação dessa fibra muscular, desse reparo e remodelação da fibra, ele não muda muito dos outros tecidos. Por exemplo, se você cortar a sua pele, o processo vai ser basicamente o mesmo, tá? E quando a gente corta a pele não volta mais grossa, né? Ela volta para o que ela estava antes. Então, a fibra vai ser basicamente a mesma coisa. Ela não volta maior do que ela estava. Ela volta para o estado normal dela. Ela recupera e segue a vida. Mas e aí? Né? O que é que isso tem a ver com memória muscular? Depois desse dano muscular acontecer, depois dessa proliferação dessas células satélites acontecer, elas não vão embora, né? O mais lógico a se pensar é que depois que elas fizessem seu papel, elas seriam jogadas fora. Mas elas não são. Elas voltam para a periferia da fibra muscular, né? E não saem. Elas ficam lá como se elas esperassem um novo estresse. Como se elas ficassem lá num estado quiescente também, dormente, esperando um novo estresse, como se ela soubesse que você daria um novo estresse para ela, um mecanismo de defesa do nosso corpo. E essa proliferação ao longo dos anos vai ajudar nessa memória muscular, e eu vou explicar por que agora. Quando a gente para o treinamento, reduz o treinamento, para o treinamento por qualquer motivo que seja, essas células satélites ainda não vão embora, elas continuam lá por muito tempo, tá? Quando a gente retorna o treino, como eu vou ter mais quantidade de células satélites na minha fibra, eu tenho uma maior taxa de síntese de proteínas musculares e a minha musculatura volta ao que ela era antes com muito mais velocidade. Vocês lembram que eu falei que essas células satélites, quando o indivíduo é destreinado, elas podem determinar se a resposta ao treinamento vai ser muito boa, não muito boa, se vai ser ruim? Vocês lembram que eu falei isso no começo do vídeo? Pronto. É basicamente a mesma coisa. Você parou o processo de treinamento, passou lá 4 semanas sem treinar, a quantidade de células satélites ainda está muito alta. Na hora que você voltar a treinar, tem um monte de células satélites lá só esperando você dar um estímulo novo para poder aumentar essa síntese de proteínas musculares. Então, quando você tem esse processo de proliferação já bem acumulado, você para algumas semanas ali e vai ter sim o processo de regressão da massa muscular, mas você volta com muita velocidade, porque eu vou ter um monte de células ali esperando você dar esse estímulo para poder aumentar a taxa de síntese de proteínas musculares de volta, tá bom? Um dos motivos para isso acontecer também é porque a célula satélite ela doa o seu núcleo para a fibra muscular e aí essa fibra muscular ela recebe um mionúcleo, né? Ou seja, um novo núcleo. A gente tem, digamos que a gente pegue a fibra muscular aqui e a gente divida essa fibra muscular em 4, tá? Vamos imaginar uma pizza aqui. E aí cada quartozinho desse vai ter um mionúcleo. Só que essa fibra ela vai expandindo e chega uma hora, um determinado ponto, que somente esses 4 mionúcleos eles não conseguem mais regular a síntese de proteínas musculares dessa fibra muscular, né? Fica muito espaço para pouco mionúcleo. Isso demora um pouquinho para acontecer, tá? Até porque a gente tem uma elasticidade bem boa aí desses mionúcleos, mas vai chegar um momento que esse dia vai chegar, né? Vai chegar. E aí ela vai expandindo, eu vou precisar de novos mionúcleos para poder cuidar do interior dessa célula, porque cada mionúcleo desse vai cuidar de tudo que está acontecendo ali com relação à síntese de proteínas musculares dentro dessa fibra. Então eu vou expandindo e aí as células satélites vêm, doam o seu mionúcleo e aí ao invés de ter somente 4, né, nessa pizza aqui, eu começo a ter 8. Então eu tenho 8 mionúcleozinhos nessa fibra e eu tenho um controle maior de síntese de proteínas, eu tenho mais síntese de proteínas nas fibras musculares, tá certo? Então, quando a gente tem o processo de destreinamento, na hora que eu volto, os mionúcleos estão lá ainda, então eu tenho uma síntese de proteínas musculares muito acentuada, muito acelerada, e é por isso que a gente volta ao normal bem rapidinho, tá? Então, se você está aí em período de férias, a academia está de recesso, qualquer coisa do tipo, não estou falando para você parar de treinar porque quer parar. Se tem condições de continuar treinando, continua, óbvio. Mas se você não tem, porque algumas academias, infelizmente, hoje ainda entram em recessos muito grandes, como 15 dias aí do final do ano até o começo do ano,
Algumas pessoas viajam, vão à praia e na praia às vezes não tem uma academia disponível, está no interior, o interior também não tem academia disponível, enfim. Para qualquer situação na qual você não consiga realizar seu treinamento, fica tranquilo. Se você treinou muito bem durante todo o ano, você vai ter um processo de recuperação dessa massa muscular, se é que você vai perder alguma coisa, tá? Muito rápido. Então não precisa ficar preocupado, não precisa ficar bitolado, ai meu Deus, eu preciso treinar. Se não tem como, relaxa, vai curtir suas férias, vai curtir o que você tiver que curtir, ou então fica em casa descansando mesmo, não vai ter problema algum. Inclusive, já existem alguns estudos científicos que avaliam exatamente esse fator, né? Tem um muito bacana que ele pega uma situação extremamente parecida com essa de agora, de fim de ano, né? Onde os indivíduos treinam bem forte durante 4 semanas, eles param o treino completamente por 2 semanas, passam 2 semanas sem treinar de jeito nenhum, e depois eles retornam por mais 4 semanas ao treinamento. E aí a gente vai avaliar aqui o que é que aconteceu com a massa muscular, com a força desses indivíduos. Eles treinaram as 4 semanas, pausaram. Assim que chegaram nas 2 semanas sem treinamento, foi medida a força, foi medida a massa muscular, foi medido todos esses parâmetros para que a gente possa ver o quanto ele regrediu. Por incrível que pareça, ou não, para alguns pode nem ser tanta novidade assim, esses indivíduos eles não perderam massa muscular. A massa muscular ficou intacta, tá? Claro que visualmente, quando a gente olhar para a musculatura, o que é que a gente vai sentir? Que a musculatura está mais flácida, né? Está um pouquinho mais flat, como a gente chama. Pode ser que algumas celulites em algumas meninas voltem a aparecer, porque a musculatura reduziu um pouco do seu conteúdo sarcoplasmático, porque é um conteúdo que é muito transitório, né? Num dia que você bebeu pouca água, já muda. Num dia que comeu menos carboidrato, já muda. Então, é algo muito rápido de mudar. Mas na hora de ver a musculatura por imagem, né? A espessura dessa musculatura por imagem, por ultrassom, não houve nenhuma regressão do tamanho desse músculo, tá? Então, esses indivíduos ficaram sem nenhuma perda muscular nessas 2 semanas completas sem treino. E o que aconteceu depois que eles voltaram a treinar? Continuaram evoluindo na hipertrofia e eles tiveram um aumento de força bem pronunciado. Então, ao pausar 2 semanas de treinamento, na hora de voltar para o treino, eles tiveram um ganho de força muito mais alto. Eu tenho absoluta certeza que se você já precisou parar de treinar por 2 semaninhas, que seja 1 semana, 2 semanas, na hora de voltar, a sua força deu um boom, né? Foi lá em cima. Você volta o treinamento, com 1 semana você já sente uma diferença bem grande na força, consegue ter mais disposição para treinar. É basicamente esse efeito rebote do treinamento, porque você passou 2 semanas descansando, tá? Então fica tranquilo, a sua memória muscular ela vai te ajudar a não perder massa muscular, se for um período curto. Se for um período maior de pausa, fica tranquilo também que a sua memória muscular ela vai ajudar você a recuperar essa massa muscular de forma bem mais rápida. Tá? Você vai voltar para o que você estava antes com 1 ou 2 semanas estourando, porque você vai ter lá um monte de células satélite só esperando você dar um estímulo de treino para poder jogar essa taxa de proteínas musculares, taxa de síntese de proteínas musculares para cima, tá bom? Tem um suplemento, pessoal, que pode nos ajudar muito nisso, tá certo? E é esse rapazinho bem aqui, ó, creatina. A creatina, pessoal, ela pode ajudar tanto no aumento dessa proliferação dessas células satélites durante a fase de treinamento, como ela vai aumentar a supercompensação de síntese de proteínas após o período de descanso, né? Então, a gente tem algumas estratégias de periodização onde essa fase de destreino ela é obrigatória, tá? A gente tem uma fase de destreino para poder voltar a treinar mais pesado. A gente chama de destreino e retreino. É uma estratégia bem bacana aí na periodização quando a gente tem indivíduos que treinam muito pesado por muito tempo, tá? Se esses indivíduos utilizam creatina, na hora que eles pararem o treinamento e retornarem, essa taxa de supercompensação de proteínas musculares vai ser bem maior do que seria sem o uso da creatina, tá? Então, suplementozinho especial para quem quer hipertrofia, para quem não quer correr o risco de perder massa muscular durante esse período aí off treino e para quem quer voltar mais rápido para caso precise parar, né? Tem uma outra situação muito comum também, que são as meninas, né? Não só as meninas, os homens também, mas normalmente as meninas, por exemplo, vai colocar prótese mamária, né? Prótese de silicone. Precisa passar pelo menos 4 semanas ali sem treino nenhum, depois mais um mês com treino levinho, porque ainda não pode fazer força por conta dos pontos, não pode levantar braço, rinoplastia também precisa de um tempinho maior, lipoaspiração, enfim. Qualquer procedimento cirúrgico vai precisar de um período pós-operatório, né? Sem treino. Para os homens é normal ter, por conta da ginecomastia, né? Fazer cirurgia para retirar a ginecomastia. E aí precisa ali
basicamente de um tempo bem parecido com a prótese de silicone, né? Que é 1 mês sem treino e 2 meses sem treino de peito. Então fica tranquilo, tá? Que se você treinou bem até o ponto que você fez a sua cirurgia ou que você precisou parar de treinar, na hora que você retornar esse treinamento vai ser tranquilinho para você recuperar tanto sua força, vai até ganhar mais força, quanto sua massa muscular, beleza? Então pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, se inscreve no canal e liga o sininho para receber as notificações do canal e comenta aqui embaixo se você achou bacana esse assunto e quais são os assuntos que vocês querem ver mais aqui no canal da Dragon Pharma Brasil, beleza? Tamo junto e até a próxima.